Dalvin Cook, com 4 seleções para o Pro Bowl, mais de 50 touchdowns na carreira e 4 temporadas seguidas com mais de 1.000 jardas corridas, o running back era uma peça crucial para o ataque dos Vikings e um dos melhores jogadores da posição. Mas depois de ser cortado pelo time de Minnesota, ele teve a pior temporada de sua carreira, e agora ele está há meses sem um contrato e com um futuro incerto. Mas afinal, o que aconteceu com Dalvin Cook e como o running back que algumas temporadas atrás era tão dominante foi acabar nessa situação? Para entendermos isso, precisamos passar pelos principais pontos da história: o fim do relacionamento entre o Dalvin Cook e os Vikings, a terrível temporada de 2023 e, por último, mas não menos importante, a sua situação atual e o que o futuro reserva para ele. Antes de começarmos a analisar a separação entre o Dalvin Cook e os Vikings, primeiro precisamos entender o contexto chegando em sua última temporada pela equipe. Chegando em 2022, o running back estava vindo de 3 excelentes temporadas com mais de 1.000 jardas em cada uma delas e um total de 35 touchdowns. E esse desempenho positivo se repetiu no ano, e o Cook mais uma vez passou das 1.100 jardas e foi selecionado para o seu 4º Pro Bowl. Porém, essa temporada contou com novos fatores que seriam essenciais para o que viria a seguir, que são General Manager Kwesi Adofo-Mensah e o Head Coach Kevin O'Connell. Ambos estavam em sua primeira temporada pelo time de Minnesota, mas as mudanças implantadas por eles já ficaram evidentes, e como resultado, eles tiveram uma das melhores campanhas da franquia dos últimos anos. Apesar do desempenho do Dalvin Cook, a comissão técnica continuou preocupada com seu futuro na equipe, e isso se deve a 2 fatores: a sua idade e o seu contrato. O running back havia completado 27 anos, e historicamente é essa idade que os jogadores da posição começam a sofrer um declínio em sua carreira. E embora ele tenha tido jogadas explosivas, incluindo uma corrida de 81 jardas, que é a mais longa de sua carreira, também ficou visível que o seu auge já havia passado, e o Cook acabou liderando a NFL em corridas para 0 jardas ou jardas negativas, com um total de 62, o que é quase um quarto de todas as suas corridas na temporada. Essa tendência já foi o suficiente para fazer a comissão técnica de Minnesota parar para discutir o seu futuro, principalmente devido à situação do seu contrato. O Cook teria um impacto de 14 milhões de dólares no teto salarial da equipe no ano seguinte, e seu contrato ainda estava apenas na metade. E para deixar o seu poder de negociação ainda mais enfraquecido, o jogador também contava com um histórico complicado de lesões, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho ou ACL e diversas lesões no ombro que o acompanham desde sua carreira no college. Em 2022, o Dalvin Cook jogou todos os jogos da temporada regular pela primeira vez em sua carreira, e na off-season ainda passou por uma cirurgia no ombro que, segundo relatórios, finalmente o deixaram 100% estável e ainda mais forte. Mas isso não foi o suficiente para contornar os outros fatores negativos, e o Adofo-Mensah não se sentia confortável em pagar um valor tão alto em longo prazo para um running back veterano. Como resultado, eles optaram por salvar 9 milhões de dólares do teto salarial, e após diversas tentativas de troca mal sucedidas, o Minnesota Vikings acabou cortando o Dalvin Cook. Livre no mercado, o running back imediatamente despertou o interesse de muitas equipes, mas 2 candidatos se destacavam dos demais: o Miami Dolphins e o New York Jets. Os Dolphins ofereciam um ataque que chamava a atenção de qualquer jogador e ainda contavam com a vantagem da localização, uma vez que o Cook nasceu, cresceu e jogou durante toda a sua carreira do ensino médio e college na Flórida. Enquanto isso, os Jets também contavam com um fator irresistível para os jogadores, que era a presença do quarterback recém-chegado Aaron Rodgers. Após uma visita à equipe, o Dalvin Cook acabou escolhendo ir para o time de Nova York e fechou um contrato de 1 temporada e 7 milhões de dólares. Agora entramos na segunda parte, que é quando as coisas começam a ficar negativas para o running back. E quando eu falo negativas, é negativas mesmo. O desastre começou logo na primeira rodada, quando o Aaron Rodgers, que foi um dos principais motivos para o Dalvin Cook ter decidido ir para o time, sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles antes mesmo de completar um único passe. A partir desse momento, o ataque dos Jets perdeu todas as suas forças. Isso impactou diretamente o Dalvin Cook. Chegando em Nova York, ele já sabia que teria que dividir corridas com Breece Hall, que estava voltando de uma ruptura do ACL
mal, mas ainda assim era apontado como o principal running back do time. Mas com um ataque com desempenho tão terrível, já era difícil de alimentar um running back, e alimentar os dois ao mesmo tempo era impossível. Como resultado, o Breece Hall, mesmo com uma carga limitada, teve mais do que o triplo de corridas do que o Dalvin Cook. E para a situação ficar ainda pior para o lado do veterano, ele ainda sofreu uma queda drástica de eficiência nessa temporada. No final, ele fechou a temporada com apenas 214 jardas corridas, nenhum touchdown e uma média de 3,2 jardas por tentativa. O Cook já começou a expressar a sua frustração com seu envolvimento no ataque na semana 6. E embora ele não tenha pedido explicitamente para ser trocado, ele declarou que queria fazer aquilo que fosse o melhor para ambos os lados. Para o azar do running back, a movimentação que ele aguardava só foi concretizada na última semana da temporada regular, quando de forma amistosa, ambas as partes concordaram em seguir por caminhos diferentes e o jogador acabou sendo dispensado. Mais uma vez livre no mercado, o Dalvin Cook continuou com seu objetivo, que era de buscar um time que fosse candidato ao Super Bowl. E rapidamente a oportunidade perfeita apareceu para ele, e ele foi adicionado ao elenco dos Ravens. O time de Baltimore era o primeiro colocado da conferência, que além de indicar que eles chegariam fortes na briga pelo título, também dava ao Cook uma semana a mais para treinar com o time e se adaptar devido à bye week. O running back atuou apenas na partida do Divisional Round contra os Texans, em que teve apenas 23 jardas em 8 tentativas de corrida, que por curiosidade já foram suficientes para ele ultrapassar a sua marca de corrida mais longa da temporada, com 19 jardas. Com o término da temporada, o Dalvin Cook mais uma vez está sem nenhum time, o que nos traz para a parte final. E agora vamos entender a situação atual do running back e analisar as possíveis opções para o seu futuro. O veterano irá completar 29 anos em agosto, e nessa fase da carreira, ele provavelmente continuará buscando uma equipe que seja competitiva, pelo menos na divisão, mas principalmente uma equipe que lhe dê a oportunidade de ter um papel importante no ataque. E essa visão do jogador fica extremamente clara em sua entrevista com Aaron Wilson, em que ele deu a seguinte declaração: "Eu tenho tudo, as ferramentas ainda estão aqui. Eu realmente não tive nenhuma repetição no ano passado, então as pernas estão frescas, e meu currículo fala por si só. Eu ainda sou o Dalvin Cook. Eu ainda sou aquele cara. Talento, sem dúvidas, ele tem. A grande questão é se ele vai conseguir ser mais eficiente e melhorar o seu desempenho em relação à temporada passada. E para isso, o encaixe com o time certo será essencial. E entre os principais candidatos para assinar com o veterano estão Dallas Cowboys, o Cincinnati Bengals, o Tampa Bay Buccaneers e o Buffalo Bills. Os Buccaneers e os Bengals estão em uma situação parecida. Ambos já possuem um running back principal definido, mas ao mesmo tempo poderiam aproveitar a presença de um jogador mais experiente para dividir uma parte das corridas. Nos Bills, o cenário é quase o mesmo, porém existe a presença de um fator adicional, que é a possibilidade dele jogar no mesmo time do seu irmão mais novo, James Cook. E a última opção, que muito possivelmente também seria o melhor encaixe, é o Dallas Cowboys, que após perderem o Tony Pollard na Free Agency, foram atrás do antigo conhecido Ezekiel Elliott. Elliott também fará 29 anos antes do início da temporada, e com certeza ele não receberá o mesmo nível de volume que recebia em suas primeiras temporadas. E considerando que ele também não tem sido muito eficiente, o Dalvin Cook poderia ter um papel importante em um ataque de qualidade e ainda por cima teria chances de conquistar o cargo de running back principal. Independentemente do time que assinar com ele, o Cook já afirmou que está sempre preparado para qualquer tipo de oportunidade, e como veterano ele sabe o que é preciso para ter sucesso na liga. Nesse momento, seu futuro continua incerto, mas para você, o Dalvin Cook conseguirá dar a volta por cima em sua carreira? Deixe sua opinião nos comentários. Falando em dar a volta por cima, os Commanders estão tentando fazer o mesmo com a equipe, depois de passarem por tantas temporadas desapontadoras e campanhas negativas. E para descobrir qual é esse plano ousado do time de Washington para salvar a franquia, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.